muito boa tarde, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje um dia mais do que especial, né? Hoje, dia 11, o teu dia, dia do estudante, que coisa maravilhosa. Então, aproveito o ensejo para felicitar cada um de nós estudantes, porque eu também sou estudante e creio que eu vou para o outro plano na qualidade de estudante, porque estudar é muito bom. Então, a todos os polos que nos acompanham, os alunos aqui no chat aberto do YouTube, você que depois vai ver a aula gravada na plataforma, no próprio YouTube, você que vai nos acompanhar pela TV, na reprise das aulas, é sempre muito bom estarmos enfatizando que você tem todas as ferramentas necessárias para fazer as suas revisões. E ficou com dúvida? Manda para nós aí via as redes sociais, eu já coloco no slide da semana e vai ficar show, sempre muito bom. Olha aí o pessoal lá de Pajeú, Simões, Amarante, né? Vi agora há pouco o pessoal lá de Oeiras, Theo Monteiro, muito boa tarde, como é que está? E a você, meu amigo e amiga professor, professora, que está aí no chão de escola, com esses alunos maravilhosos, que são advogados, advogadas, os meus sinceros votos, né, de plena realização profissional nessa data tão bonita, histórica, né? E hoje, nos nossos estúdios, nós temos um convidado mais do que especial, o doutor Alex Mendes, está aqui se fazendo presente, vai bater um papo formidável com vocês, tá? É só nós fazermos aqui a introdução, eu já chamo essa presença maravilhosa, professor Alexander. Olha, nós estávamos falando só um pouquinho aqui para deixar o gancho muito bem justaposto. Nós falamos no início do nosso curso sobre questões de direito. Teve sempre esse nome? Não. É bem verdade que não. E nós vimos o porquê. Dentro de uma escala evolutiva em sociedade, não é? Até antes da grafia, da existência da escrita, as pessoas elas procuravam se comunicar e verbalizando ou através de sinais alguns tipos que comportavam a precisão de relação entre pessoas. Isso veio se aglutinar, sobretudo, naquele período onde eles deixaram de ser nômades e passaram a se estabelecer em um único lugar. Não é? E aí nós vimos que um marco essencial na vida dos seres foi o domínio da agricultura. Quando se teve o domínio da agricultura, esses números que antes eram pequenos, porque ficavam ali naquelas localidades, né, até acabar, por um exemplo, o que se tinha de suporte alimentar, eles migravam para outro lugar. Então, viviam em pequenos grupos. Com o sedentarismo, eles sentiram a necessidade de manusear as ferramentas e passaram a ter o domínio da agricultura. Pronto, isso aí foi um estupim na vida e nós temos um momento antes do domínio da agricultura e até os dias de hoje. Aí surgiu a necessidade de relações as mais variadas possíveis, do que ainda não era chamado de sociedade. Mas naquele instante, naquele momento, já se tinha a necessidade de ter um controle de previsibilidade comportamental. Bom, nós passamos a verificar isso historicamente, fizemos uma viagem, professor Alex, no mundo da história, mostrando a evolução histórica e a evolução do direito na história. Bom, com esse advento e a crescente necessidade dessas pessoas estarem se aglomerando, vivendo no mesmo espaço, surgiu a ideia de grandes codificações. E aí, por citar, nós citamos aquela que era o Código de Hammurabi. Nós percebemos que ali tivemos a preocupação do controle da sociedade, do controle dos indivíduos. É por isso que nessas sociedades politeístas, eles atribuíam essas indicativas a leis advindas de certos deuses, né? Olha, foi Deus fulano de tal que mandou eu repassar isso para você. E aí nós brincamos na época, digo, olha, era tão democrático que o código ficava lá em praça pública. Aí vocês sorriram, grande democracia. E é verdade, né? Dizia ali, nós tínhamos a visão do puniendi, era punir. Olha, se você desrespeitar papai e mamãe, o teu braço cai. Se você construir uma casa e matar o filho
do dono dessa casa que você construiu, o teu filho vai morrer e assim sucessivamente. E aí nós viajamos lá para o mundo dos romanos, vimos a Grécia, nós passamos um grande tempo lá na França, e aí chegamos àqueles tópicos áureos, né? Nós passamos a ver que na França revolucionária, pós-revolucionária, todo mundo em polvorosa, eles tinham a necessidade de um controle social. E aí surgiu lá em 1804 o famoso Código Napoleônico, não é? O Código Napoleônico nada mais é do que o Código Civil francês. Muitas, mas muitas ideologias, muitas ideias, né? Muitos iluminismos, né? Estavam ali perante aquelas soluções que visavam, sobretudo, a questão da propriedade, né? A questão da laicidade, porque ele chegou naquele momento e disse, igreja, olha, tu vai para cá e o Estado fica para cá. Não é? A questão do casamento civil e também do divórcio e assim sucessivamente. Bom, tangenciando agora aqui para o nosso país, nós vimos que por sermos novinhos ainda, nós temos aí o direito aqui no nosso país, algo que veio depois da Constituição de 1824. Exatamente, você vai lembrar da história, o cidadãozinho chamado de Dom Pedro I. Até então, tudo era advindo lá do outro lado dos mares. Você tinha a necessidade de estudar, aqui não tinha universidade. O que é que acontecia? Fulano tinha que ir para a Europa. E era muito caro esse processo. Era daí onde se instalava a questão, somente os mais abastados conseguiam realizar esses feitos. Dom Pedro, ele disse assim, rapaz, vamos trazer 2 cursos aqui para o Brasil, porque a Constituição está aí e nós precisamos do povo aqui do Brasil entendendo das suas próprias leis. Talvez seja por isso, Alex, que eu acho que nós tenhamos hoje um grande número de advogados por habitante e um dos maiores números de universidades em um único país, né? Isso sem elastecer outras linhas de raciocínio. Mas veja muito bem, nesta época, precisamente em 1827, olha, a primeira Constituição foi em 1824. Não sou muito bom de datas e eu estou aqui com um problema gigante, porque eu estou com um historiador de primeira aqui, além de advogado, escritor, homem, vocês vão já vê-lo. E aí, ele disse essa linha de raciocínio. Nós tivemos a Universidade lá de São Paulo e a Universidade de Olinda, que posteriormente foi para Recife, né? Com o advento da valorização do curso, mais precisamente do centenário, aí ele disse, opa, dia 11 de agosto, né, a marca do centenário, nós vamos elencar os valores aí desta nobre classe que é os advogados, né? Mas sem falar, perdeu o foco, que é bem mais antigo, tá? Você tem aí rabiscares de advogados na Grécia, você vê rabiscares da advocacia na Suméria, bem antigo. É por isso que sempre a gente faz essa viagem no tempo, para você entender como não podemos nos desprender dos ensinamentos do passado para trazer hoje, aqui no Brasil, nos dias de hoje. Professor, e o que é que tem a ver essa questão do dia do estudante com o dia do advogado? É essa a nossa maior surpresa para o dia de hoje. Então, vocês vão ter aqui um momento ímpar com o professor Alex Mendes, doutor, advogado, mediador. E por falar nisso, olha que muito propício. No dia de ontem, vocês me disseram assim, professor, todo mundo hoje só fala em processar alguém. Ah, mas é a marca indelével, por um exemplo, do que chamamos aí das normas, né? Desse arcabouço jurídico que nós temos. Aqui no Brasil tem lei para tudo, para vocês terem uma ideia. Tem lei até que visualiza a galha lá da árvore do fulano dentro do meu terreno, o fruto nascendo, como é que é? Só para vocês terem uma ideia, é muito bonito. E aí vocês me disseram assim, professor, tem lei e não se cumpre por quê?
eu digo, aí entra um outro processo que nós estamos numa fase de transição, qual seja o processo de educação. Então, nós temos que aprender a debater, nós temos que aprender a pesquisar, a estudar. Só através desse processo é que nós vamos estar cientes, né, do que é um direito positivo, do que é o direito objetivo, do que é o direito subjetivo. A tendência do momento é evitar essas grandes lides que caiam aí nos tribunais, que vão parar respingando lá no STF. Então, nossa missão hoje é enxugar o máximo possível de uma forma ordeira, urbana. E o último momento que nós estudamos ontem foi a teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale, não é? Vocês vão observar muitas das palavras do professor Alex, não é, que nós temos para a existência da norma um fato chamado de fato social. E é por isso que Miguel Reale diz que direito é fato social. Nós não temos direito de um homem só. O direito, ele nasce da nossa necessidade de convivermos em sociedade. E aí temos que ter, sim, uma previsibilidade de comportamento, tá? E aí o professor Alex, ele vai falar sobre essa questão de gestão de conflitos. Vocês vão verificar que a mediação de conflitos, ela veio para ficar. E hoje, uma marca indelével. Até pouco tempo atrás, não se ouvia tanto, não era, Alex? Porque até em 2010, as universidades, elas tinham um crivo. Vou formar o advogado para ele peticionar, ele vai para a guerra, literalmente. Hoje já se fala em compliance, não é? Hoje nós temos outras ferramentas tão imprescindíveis quanto. E aí o advogado do futuro, você que vai estar trabalhando dentro desses escritórios, acompanhando de perto o dia a dia destes que têm a qualidade postulatória de peticionar, vocês vão ver o quanto se faz para não se chegar a este meio. Eu costumo dizer que o advogado, ele é um orientador, ele é um psicólogo, ele ouve, né? Já teve gente que foi tentar se separar e o advogado aconselhou tanto que eles resolveram de não, ninguém vai se separar mais, vamos reatar. E eu tenho certeza que você também tem histórias maravilhosas, Alex, nessa sua empreitada da mediação, da gestão de conflitos, porque é uma área muito nobre, né? E você está aí na vanguarda da advocacia. Então, chamo aqui para vocês conhecerem esse mestre em direito, né? Advogado, é uma pessoa famosa do seu status de ser humano, primeiro é ser humano, né? Então, nós temos aí, olha as credenciais, mestre em direito e gestão de conflitos, advogado, professor universitário, mediador de conflitos e um gigante historiador. Quando eu conheci Alex, professor de história, nós ministramos muitas aulas juntos, e aí vou pedir ao meu diretor que ele abra aqui para nós fazermos aqui a apresentação desse ilustríssimo. E sejam todos vocês muito bem-vindos a esse momento, e eu vou deixar agora vocês aqui com esse gigante, professor Alex Mendes, satisfação honrosa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gente, podem perguntar, participem, porque, acima de tudo, ele é professor também e, com certeza, ele traz muito a agregar no dia de hoje. Obrigado, meu amigo Natel. Uma satisfação estar aqui, uma alegria muito grande e uma alegria estar aí com você. Sei que você deve estar agora, não sei, no trabalho, em casa, em algum lugar, e nós vamos ter um bate-papo aqui sobre o direito extremamente fantástico. A nossa tarde vai ser uma tarde muito proveitosa. Como o Natel disse, eu sou Alessander Mendes e sou professor de direito, tanto de direito, coincidentemente, de introdução à ciência do direito, sou professor de direito penal e professor de mediação. O direito penal é aquilo que a gente tem trabalhado ao longo dessa nossa caminhada, e a mediação foi a nossa grande paixão, que o nosso amigo aqui já vai colocar a nossa aula. Como é o nome do nosso amigo? É o Josiel, é aqui o nosso diretor técnico, a quem nós vamos fazer aqui também uma salva de palmas aí. Eu sei que se daí da sua casa vai bater uma salva de palmas para o nosso amigo Josué, não é isso? Josiel, grande Josiel. Então, Josiel, vamos lá, vamos começar aqui. Eu sou Alessander Mendes e nós vamos fazer um bate-papo hoje, tratando sobre a importância da ciência do direito.
E, principalmente, esse direito ele resolve o quê? O direito ele surgiu para quê? Vamos imaginar o seguinte, quando você começa a estudar, por exemplo, por que existe a medicina? A medicina existe por quê? Qual é o motivo que a medicina existe? Para que pessoas possam estudar determinadas necessidades físicas e psicológicas minha, sua e de toda a comunidade, e essas pessoas, pautadas nesses estudos científicos, possam dizer e auxiliar essas pessoas nos seus problemas. Imaginemos que eu tenha um problema de cabeça e eu estou com fortes dores de cabeça, então alguém estudou a cabeça, o corpo humano, a cabeça, e esse alguém está dentro da medicina, e dentro da medicina é o que nós chamamos de neurocientistas. Essa neurociência aí, por sua vez, vai estudar isso e vai aos poucos, a medicina entra com qual finalidade? Tirando as nossas dores, resguardando a nossa vida e, na verdade, permitindo que a gente possa ter uma continuidade aí, uma longevidade na vida. Se a medicina tem esse papel, a pergunta é, qual é o papel da ciência do direito? E aí é fantástico isso. Qual é o papel da ciência do direito? O papel da ciência do direito ele está ligado especificamente a estamos querendo resolver os conflitos da comunidade. Na verdade, o direito ele surge para três coisas: para o passado, para o presente e para o futuro. Por quê? Porque condutas realizadas no passado, o direito da atualidade pode fazer uma investigação que essa pessoa teve no passado e no presente chegar à conclusão de que ele cometeu algum desvio de conduta social e automaticamente ele pode responder por esse desvio da conduta que ele teve. Quando você está no presente, você tem o que a gente chama de norma. A norma é ela que vai fazer com que eu e você, nós tenhamos que nos respeitar para que nem eu ocupe o seu espaço, nem você o meu. Eu vou começar lembrando de um teórico chamado de Thomas Hobbes. O Hobbes diz assim, o homem é mau e pela nossa maldade é preciso que alguém possa nos regular. Trocando isso em miúdos, na prática, o que o Hobbes disse? O Hobbes disse que a Erlane e o Theo são duas pessoas más. E pelo fato dessas duas pessoas serem más, é preciso que aquele mais forte fisicamente não ocupe o espaço do outro e se aproprie daquele espaço. Então, o que foi que o Hobbes disse? Como nós somos maus e o homem é o lobo do próprio homem, é preciso que tenha alguém que vá regular essa relação e que vá colocar ele, o Theo e a Erlane num patamar de igualdade. Foi ali onde o Hobbes começou a dizer que a sociedade precisava de um Estado. Um Estado que pudesse criar normas e essas normas infringidas trouxessem uma punibilidade para aquele cidadão que tivesse aquela conduta. Vamos para o mundo prático. Imagine a Erlane, uma senhora de 1,80 m, mora exatamente em Elesbão Veloso e do lado dela mora o Theo, um senhor de 1,55 m. A Erlane pode olhar para o Theo e dizer o seguinte, olha, como o Theo é mais fraco fisicamente, eu vou derrubar o meu muro, vou tirar o Theo da casa dele e vou me apropriar do terreno dele. O que o Hobbes vai nos dizer? Erlane, você não vai fazer isso não. Sabe por quê? Porque o Theo vai ligar para a polícia vai até o local e a polícia vai noticiar um crime contra você, o Theo vai noticiar um crime contra você e a polícia vai concluir o inquérito, encaminhar isso para o Ministério Público, e o Ministério Público vai dizer assim, Erlane, saia de um terreno que não te pertence. Você invadiu, você violou uma casa que é asilo inviolável. E olha como isso é fantástico. Olha como isso é extraordinário. O que o Hobbes disse? Que entre eu e você existe um Estado que produz normas e disse que nós temos que respeitá-las. Só que um pouquinho depois, quem foi que veio? Veio um cidadão chamado Rousseau. E aí o Rousseau disse assim, não, você não é mau, você é bom. Quem é mau é a sociedade que te contamina. E apesar de ter todo o respeito por Rousseau, a gente tem vários exemplos de pessoas que vivem situações de extrema violência, mas nem por isso eles cometem determinada crises de violência, ou nem por isso eles vão desaguar condutas de violência. Então, apesar de Rousseau ter feito ali um contraponto com Hobbes, eu prefiro, às vezes, incluir no meio deles ali o estudo do próprio Freud. Quando Freud diz assim, tudo depende da nossa psiquez,
da nossa relação comportamental, de como nós nos identificamos através dos outros. Como é que esse direito, por que o direito tem que existir? Por que tem um curso de serviços jurídicos? Por que você, Milena, está aí, nesse momento, na sua casa, aqui conectada conosco, para assistir essa aula? E eu vou te dizer, porque o direito, ele é ciência. Se ele é ciência, significa dizer que em algum lugar, surge um problema, outras pessoas vão analisar esse problema, vão construir uma metodologia para este problema, e esta metodologia para este problema vai terminar produzindo determinadas soluções. Então, o direito é ciência, qual é o objeto de estudo do direito? O objeto de estudo do direito, boa tarde, Luciana, que chegou aí agora, o objeto de estudo do direito é exatamente o impedir as condutas de conflito. Olha para cá, se a gente puder aqui, pode só? Já está aqui? Eu só não vi aqui o nosso... Pronto, vamos só aqui devagarzinho. Pronto, agora já está aqui. Muito bem. Então, nós só vamos aqui, ó. Olha que bacana. Olha que legal. E aí eu vou inquietar vocês. Eu vou inquietar vocês, sabe com o quê? Exatamente com essa frase. Em tempos apocalípticos, o direito chegou ao fim. Recentemente, o mundo se deparou com um dos maiores problemas de saúde pública. A semelhança à peste negra no século XIV, a semelhança à gripe espanhola aqui no início do século XX e agora o famoso Covid. Aqui nós temos que dar nossas ressalvas e os agradecimentos a todos da área de saúde. Saúde pública, do técnico em enfermagem até o médico. Todo mundo exerceu um papel fundamental nesse processo. Contudo, eu preciso dizer a você que todas as ações realizadas pelos entes políticos da União, dos estados e dos municípios, eles realizaram essas condutas porque anteriormente surgiram normas e essas normas disseram o pessoal da área de saúde como é que cada um deveria resolver determinados conflitos. Significa dizer que em situações apocalípticas, olha só, em situações apocalípticas, o que na verdade nós temos? O direito, ele sendo extremamente importante para pacificar. É como se o direito fosse um trator e ele fosse abrindo o terreno para que as pessoas pudessem depois caminhar. O direito vai dizer como cada ente político da União, do Estado e dos municípios, eles vão destinar para aplicar determinadas situações de resgate da vida das pessoas com Covid. As normas que disseram que eu sou livre, eu não cometi conduta criminosa nenhuma, mas veja que as normas durante o tempo pandêmico disseram assim: Alessandra, você não pode sair da sua casa, você tem que ficar em casa. Veja que as normas disseram, aquele que estiver exatamente com o vírus, ele tem que ficar numa quarentena. Veja que as normas disseram que as secretarias de saúde pública tiveram que criar hospitais de campanha para receber o número de pessoas com Covid. Daí eu preciso dizer a você que, apesar de toda essa situação, é importante que eu e você entenda a grande relevância para o direito. O direito, então, a ciência do direito, se é ciência, então ele está voltado especificamente de um estudo universitário, um estudo acadêmico. E adivinha onde as nossas universidades do Brasil têm a sua fonte? A nossa fonte do nosso direito, a fonte imediata, está exatamente vinda de Portugal, da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, ela nasce em 1290. Portanto, aqui nós estamos falando do século XIII. O século XIII, nós estamos dentro da Idade Média. E aqui é o nascimento das universidades. A Universidade de Coimbra é uma das primeiras universidades do mundo com a ciência do próprio direito. E foi exatamente a Universidade de Coimbra que influenciou a nossa ciência do direito no Brasil. Olha só, as bases jurídicas do estudo jurídico brasileiro, ele tem uma forte influência da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra,
do qual se desenvolve a ciência jurídica portuguesa e ela chega ao Brasil, porque se você pegar um pouquinho da história, você vai perceber que eu tenho as universidades no século XIII, olha só, você tem as universidades no século XIII e você tem um encontro cultural entre o português e o brasileiro no século XV e século XVI. Então você vê que quando os europeus adentram o território brasileiro, logo depois que eles chegaram, as normas jurídicas foram pré-estabelecidas. Sabe por quê? Vou já te dizer. Foi estabelecida aqui 2 contratos, o foral e a carta de doação. O que era a carta de doação? A carta de doação era um documento que dava àquele europeu que viesse ao Brasil o direito de se apropriar das terras. Mas, na verdade, ele não tinha propriedade, ele só tinha a posse. Isso era a carta de doação. E logo depois o foral foi o quê? Foi os direitos e os deveres daqueles que estavam vindo para cá. Então você começa a observar a importância da nossa ciência jurídica brasileira como nada, irmanada com a ciência jurídica exatamente de Portugal. Então, as bases, se você pegar aqui do século XV até o século XIX, o ordenamento jurídico brasileiro, ele seguia o ordenamento jurídico de Portugal. Eram as famosas ordenações, né? As ordenações manuelinas, as ordenações afoncinas. Então, significa dizer que do século XV ao século XIX, Portugal, na verdade, emanava as normas dentro de Portugal e elas passavam a valer no Brasil. Por qual motivo? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal. É como se o Brasil fosse uma extensão territorial de Portugal. Então, o que acontecia em Portugal também automaticamente aconteceria no Brasil. As leis exatamente portuguesas valiam no Brasil. E é interessante que você comece a perceber que foi logo depois do processo de independência do Brasil, em meados de 1822, ali o Brasil faz a ruptura política e jurídica com Portugal. Em 1822, o processo de independência não é só um processo de independência política, mas é também uma independência jurídica. E essa independência jurídica, em 1822, fez com que Dom Pedro I, rei do Brasil, ele, na verdade, criasse a lei do dia 11 de agosto de 1827. Essa lei aqui, criada no dia 11 de agosto de 1827, foi a lei que autorizou a criação do ensino jurídico no Brasil. Aqui é importante que você pegue 2 coisas. Olha para cá, Luciana. Olha para cá, Theo. Foca agora, concentra energia aqui. Concentra energia comigo. No dia 11 de agosto de 1827, portanto, aí quase 200 anos, o nosso rei brasileiro, Dom Pedro I, disse assim: estamos criando uma lei. A lei está aqui, ó, a lei está aí para você ver. Eu coloquei a lei para você fazer a leitura depois. Essa lei é de 1827. E a lei diz assim, ó: nesse momento eu autorizo a criação da ciência jurídica no Brasil. Significa dizer que ele está autorizando a criação de quem? Das universidades. E ele autoriza a criação de 2 universidades. Uma universidade em São Paulo e ele autoriza uma universidade em Olinda. Então, as bases da ciência jurídica, ela está exatamente com esta lei criada em 1827. Agora, olha para cá como ela é interessante. Qual é a data da criação dessa lei? Lei 11 de agosto de 1827. Então, esta lei criou quem? Criou as universidades. Não é isso? Beleza. Pois então, eu já vou te dizer a primeira coisa. É por causa dessa data que hoje é o dia do estudante. O dia do estudante, que é hoje, 11 de agosto, hoje nós estamos exatamente no dia do estudante, foi porque aqui Dom Pedro I autoriza a criação das primeiras universidades jurídicas exatamente do Brasil. E quer que eu te conte uma outra coisa? Foi exatamente aqui, nesse dia 11 de agosto, que passou a ser o dia da advocacia. Olha que bacana, se eu estou criando as universidades, então automaticamente
eu estou aqui oficializando o dia do advogado e da advogada. Como nós hoje já temos o maior número de mulheres que suplantaram o número de homens dentro do direito, então só para você ter uma ideia aí, Erlane, o número de mulheres hoje advogadas é maior do que o número de homens. Então hoje, o dia 11 de agosto, que foi o dia que criou-se as universidades jurídicas no Brasil, que é o dia do estudante, que é o dia da advocacia, não posso mais dizer que é o dia do advogado. Por que eu não posso mais dizer, Alessander? Ora, não dá mais para dizer que é o dia do advogado quando a gente tem um número maior de mulheres em relação aos homens. Então, em vez de dizer o dia do advogado ou advogada, é melhor tratar o dia da advocacia. Beleza? E deixa eu te contar um outro segredinho. Como aqui também criou o ensino jurídico superior, foi nessa época também que criou-se o dia 11 como o dia da magistratura. Eu não sei se você sabe disso. Esse dia 11 de agosto é o dia também dos juízes. Os juízes, eles na verdade têm o seu dia com o dia 11 de agosto. Então, o dia 11 de agosto é o dia da criação do ensino superior jurídico no Brasil, é o dia do estudante, é o dia da advocacia e é o dia de quê? É o dia dos magistrados. Vamos resumir? O dia 11 de agosto, através dessa lei criada por Dom Pedro I, representou o dia da ciência jurídica no Brasil. Do estudante, do advogado, do magistrado e do ensino superior. Olha que bacana. Professor, deixa eu lhe contar. E quais foram as duas primeiras universidades? Porque a lei de 11 de agosto de 1827, ela disse assim, ó, 2 universidades serão criadas. Uma universidade em São Paulo e uma outra universidade em Olinda, Pernambuco. Bem, a Universidade de São Paulo, chamada de Faculdade do Largo de São Francisco, ela hoje é mais conhecida como a USP, uma das maiores universidades jurídicas do Brasil, uma das maiores universidades do Brasil e da América Latina. E ela foi criada no dia 1º de março de 1828, portanto, alguns meses depois da autorização de sua criação. A Lei 11 de agosto de 1827 autorizou a criação das universidades jurídicas e a primeira foi exatamente a USP. A gente conhece a Faculdade do Largo de São Francisco. E logo depois, no dia 15 de maio de 1828, a gente cria a Faculdade de Olinda, que hoje é conhecida como a Universidade Federal do Pernambuco. Essas duas universidades, uma no Sudeste e uma no Nordeste, elas representaram o arcabouço do estudo da ciência jurídica no Brasil. E aí você vai me fazer uma pergunta aí, não tenho dúvida nenhuma. O Samuel já deve estar ali colocando assim, pô, presente, ótima aula, tá bom, Samuel? Grande abraço a você aí. Então o Samuel já deve estar me fazendo a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que o Samuel está me fazendo? Alessander, por que São Paulo? Por que, na verdade, Recife? Por que Olinda? Por que São Paulo? Vou te dizer. Samuel, Olinda, na época do início da colonização do Brasil, foi o maior centro produtor de açúcar. Então, foi lá onde nós vimos surgir a grande aristocracia brasileira. Foi lá onde nós vimos surgir os homens de poder aristocrático. E era lá onde estava o poder político também. Logo depois, nós vimos, com a crise da produção açucareira, nós vimos no século XVIII a mineração, e da mineração nós vimos surgir as bandeiras, e as bandeiras saem de Minas Gerais e ocupam um território paulista. Daí você percebe que no século XIX você tinha no Nordeste, o centro era Olinda, em razão do ciclo econômico do açúcar, e você tinha ali São Paulo, que era uma expansão da expansão territorial brasileira depois da própria mineração. Então São Paulo, que é a Faculdade do Largo de São Francisco, e, claro, em Recife, a Universidade Federal do Pernambuco. Elas são os dois centros, elas representam as nossas bases jurídicas da atualidade. Professor, e o direito cresceu, o direito evoluiu, e hoje nós somos quantas faculdades de direito no Brasil? Acredite se quiser, chegamos a
1.800 faculdades de direito no território brasileiro. Passamos de mais de 1.300.000 advogados, só advogados, estou falando só de advogados, e no direito passou a ser, sem sombra de dúvida, uma das grandes referências das ciências no Brasil. Hoje, o direito está muito mais popularizado. E aí você vai me dizer assim, eu sei que o Samuel vai dizer, pô, Alessandra, mas eu estou achando que o direito tem em todos os lugares. Rapaz, está tão cheio de direito, daqui a pouco não compensa mais fazer direito. Daí eu preciso dizer, olha para cá, Theo, e olha para cá, Samuel. A questão é que quem se forma em medicina vai ser médico. Quem se forma em engenharia vai ser engenheiro. Mas quem se forma em direito, ele pode ser, vamos lá, professor de direito, ele pode ser técnico na área jurídica, ele pode ser analista na área jurídica, ele pode ir para as carreiras policiais, daí ele pode ser policial civil, perito, delegado, ele pode ir lá para a área das carreiras jurídicas, ele pode ser promotor, ele pode ser defensor, ele pode ser juiz. Aí eu quero ir para o Ministério Público. Eu tenho o Ministério Público Federal, que são os procuradores federais, e eu tenho os promotores de justiça, que é o Ministério Público Estadual. Então, observe o leque de oportunidades que a ciência jurídica nos permite. Quando você vê, não, mas nós chegamos a 1.800 faculdades de direito. Ótimo, tranquilo. É verdade que nós temos um volume muito grande. Vou já fazer isso. Aqui nosso amigo Natel está dizendo, tu queres um quadro? Eu digo, opa, quero sim. Daqui a pouco vou pegar o quadro aqui, nosso técnico aqui vai botar, eu estava me tremendo todinho para pedir esse quadro. E aí nós temos aqui já o quê? Nós temos aqui 1.800 exatamente cursos de direitos no Brasil todo. Agora olha para cá que coisa extraordinária. Vamos lá. Eu quero, vai botar o quadro aí, o nosso... Pronto, o slide branco, já vai botar aqui para a gente, e aí você vai ver uma coisa. Eu quero fazer um corte aqui com você, eu e você. Pronto, ok, beleza, bacana. Como é a nossa primeira aula, estou recebendo as instruções aqui, tá? Samuel, Theo, Luciana, a gente está pegando as instruções aí. Eu quero que vocês peguem aqui, o nosso diretor técnico aqui vai me botar um quadro aqui para mim, e ao colocar esse quadro, veja só, eu quero fazer um corte aqui a vocês, para que vocês possam entender. Beleza, já está aqui o nosso quadro aqui. Olha só, esse quadro aqui está ótimo, pode deixar esse quadro aqui. Então eu já vou pegar esse quadro aqui e eu vou fazer nele, aqui ó, vou fazer aqui com ele 3 divisões. Deixa eu botar só a caneta aqui. Eu vou fazer aqui 3 divisões. Eu vou fazer a primeira divisão, que vai marcar o século XV e o século XVI. Que vai marcar o início da colonização do Brasil. E isso daqui vai até quando? Isso daqui vai até 1822, que é ali um período chamado de período colonial. De 1822 até 1889, eu tenho um período chamado de período imperial. Detalhe importante aqui, vamos para cá. Corta aqui para mim. Eu quero que você observe 2 coisas. Nesse período imperial, eu tenho aqui o quê? O ano de 1827, que foi o ano da criação exatamente do ensino superior jurídico. Mas 3 anos antes, em 1824, aqui você viu o quê? Nesse momento aqui, eu vi exatamente o surgimento. Olha aqui para mim, 1824, eu vi surgir a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição no Brasil, ela nasce onde? A primeira Constituição do Brasil, ela nasce no Império. Ela nasce no período imperial. A época em que Dom Pedro I havia assumido o poder no Brasil. Daí Dom Pedro I renuncia, cai, nasce um período regencial e nasce, por sua vez, aqui a proclamação da República. Detalhe importante, da época da independência até a proclamação da República, nós tivemos uma só Constituição, tá bom? Nós tivemos uma só Constituição, que foi a Constituição de 1824. Só que depois que surge a senhora República, aí não. Depois que nós vimos surgir a República, aí várias outras constituições nasceram no Brasil.
Tá bom? Então, olha para cá, foca aqui comigo, que foi exatamente a República, está aqui, que nós vimos nascer uma nova estrutura de organização política e administrativa no Estado brasileiro. Então, a partir de 1889, você tem aqui a consolidação da ciência jurídica, e eu quero que você perceba nessa consolidação, olha só, eu quero que você perceba nessa consolidação da ciência jurídica brasileira o nascimento de quem? O nascimento da nossa República. E olha o que eu vou te dizer agora. Olha que massa. Vamos imaginar que o nosso amigo Samuel, ele sai do Brasil e ele vai para onde? O Samuel vai lá para a Alemanha. Ele conhece uma gata lá, ele vai para a Alemanha e chega lá, conheceu lá um alemã, e quando, na verdade, ele vai se apresentar para os familiares dela, os familiares dela vão perguntar, como é o seu nome? E aí ele vai dizer, é Samuel, meu nome é Samuel. E você mora onde? Ele vai dizer, eu moro no Brasil. Qual é a segunda pergunta que, em regra, a pessoa vai querer saber? Ele vai querer dizer assim, como é que é a vida no Brasil? Como é que o Brasil se organiza? E o Brasil se organiza dessa forma. O Brasil se organiza através de uma república. O Brasil se organiza através de uma república. Ao tratar república, eu estou querendo dizer o quê? Que aqui é a forma de governo. Quando eu digo república, república vem de res. Res quer dizer coisa, a coisa pública. Quando eu tenho uma república, eu estou te dizendo que as pessoas elas vão governar o Brasil por um tempo determinado. Ao dizer que era uma república, eu não vou ter na época do império, da monarquia, que quem é rei até a morte. Não, na república, nós somos eleitos para governar por um tempo determinado. No caso, hoje, o presidente da República é eleito exatamente para governar o quê? 4 anos, podendo ser reconduzido uma única vez. Observe, então, aqui que o nome desse país é República. Qual é a forma de governo desse país? É a forma de governo, é a República. Mas espera aí, como é que os estados se organizam? Como é que os estados se organizam? Como é que os estados eles estão organizados? E aí eu quero que você pegue. Os estados vão estar organizados de uma forma federativa. Como é que é isso, professor? Me explica esse negócio aí que eu não entendi, não. Vou te dizer uma coisa. Quando os Estados Unidos da América foram se tornar independentes, diferentemente do nosso, os americanos se uniram. Eles se uniram, pegaram cada estado americano, Nova York, Califórnia, Texas, eles se uniram e nasceram quem? Os Estados Unidos da América. Isso lá, qual era a forma de governo deles? A república. E aí os americanos disseram o seguinte, só que tem um detalhe. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria autonomia. Então, se você vai, por exemplo, para o Texas, pode ter lá a pena de morte. Se você for para Nova York, já não tem. O que é isso? Isso quer dizer que os estados têm autonomia, que os estados podem criar as suas próprias leis, que nós vamos chamar isso de constituições. Eu tenho a Constituição Federal e eu tenho a Constituição nos estados. Por que é assim, Alessandro? Porque a república ela é federativa. Se ela é uma república federativa, eu estou te dizendo que os estados têm autonomia, eles não têm soberania. Daqui a pouco eu vou falar dessa diferença. Ah, então como é que é o nome desse país? O nome desse país chama-se o quê? Olha só, o nome desse país chama-se exatamente, olha só, Brasil. O nome do nosso país é Brasil. Mas qual é a forma de governo dele? É a república. E qual é a forma do Estado? É o Estado federativo. Daí, quando Samuel chegar lá na Alemanha, que ele disse assim, o nome do teu país, ele vai dizer Brasil.
Aí o cara lá entende de direito, ele vai dizer, não, eu quero saber o nome todo do teu país. Aí ele vai dizer República Federativa do Brasil. Aí o cara já diz, então já entendi. Se é uma república, o presidente que está aí não vai estar ad eterno. Uma hora ele vai sair. Se é federativo, significa dizer que cada estado pode ter a sua própria Constituição. Se é federativo, significa dizer que cada estado, inclusive, pode pegar dinheiro emprestado diretamente com a Alemanha. Pode pegar dinheiro diretamente com quem? Com a China. Pode pegar direito com a ONU. Por quê? Porque é uma situação federativa. E olha que massa isso, olha que massa. Olha o que eu quero que você perceba. O nome é o quê? O nome é Brasil. Mas a forma de governo e a forma de organização dos estados é o federativo. Detalhe, a organização de estado brasileiro é diferente da organização de estado americano. Alessandra, como assim? São diferentes? Agora eu vou te dar, presta atenção, eu vou te dar, é legal isso que ocorre nos Estados Unidos, diz o Adalto aí. Olha só, Adalto, então vamos lá. Pega aqui, o Adalto fez aí, vou fazer aqui uma pequena distinção aqui. Vou pegar aqui, apagar agora, porque eu vou pegar aqui um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos, para você entender. Você vai sair daqui pós-doutor na ciência do direito. Olha só, vamos agora, estou vendo aí que a turma está evoluindo o nível, então vamos crescendo. Se as perguntas aqui estão caminhando para isso, né? Samuel está dizendo uma das capitanias que mais prosperaram. Boa, é isso aí mesmo, Samuel. Falando lá da capitania de Olinda, né? Então, olha para cá. Como foi que os Estados Unidos se organizaram? República Federativa. O federalismo americano deu autonomia para quem? Para os estados. Significa dizer que eu vou ter estados americanos que têm uma lei e em outro estado que a lei não vai ter validade. Isso é o federalismo americano. No Brasil, a situação é um pouquinho diferente. Os estados são influenciados pelo Pacto Federativo, mas alguns ordenamentos jurídicos, por exemplo, eles não são diferenciados. Vou dar um exemplo aqui. O direito penal do Rio Grande do Sul é o mesmo direito penal do Piauí. Se alguém ele apreender outrem no Rio Grande do Sul e dizer que só solta essa pessoa depois que a pessoa pagar-lhe o valor de R$ 1.500, o direito penal brasileiro chamou isso do crime de extorsão. Diz que você cometeu o crime de extorsão. E esse mesmo direito é o direito que está no Piauí. Esse mesmo direito é o direito que tem no Piauí, tem no Ceará. Por quê? Porque no Brasil, o nosso pacto federativo, ele é o que a gente chama de centrífuga. Olha que coisa massa aí. Centrífuga. O poder sai do centro e foge, ó. Centrífuga. Vamos fugir, ó. O poder é central das leis e ela vai para os estados. Olha como nos Estados Unidos da América eles são diferentes. Como é que são nos Estados Unidos da América? Como é que é o poder americano? O poder americano é assim, ó. Olha o poder americano. O poder sai dos estados para quem? Para o centro. Por isso que a gente chama lá de centrípeta. O poder federativo americano é centrípeta. Os estados criam as leis e todo mundo segue lá. Ou melhor, cada estado tem sua autonomia e o governo federal não tem muita força. Já no Brasil é o inverso. O Brasil ele é uma república federativa, onde você tem o quê? A concentração no poder central. Direito penal, por exemplo, é lei que vale o Brasil todo. Direito civil, direito tributário, direito consumidor. Alguns estados podem, de forma concorrente ou supletiva, criar algumas leis. Mas os estados não têm o que a gente chama de soberania. Os estados não têm soberania. Olha que coisa bacana. Os estados não têm soberania. Professor, prazer em revê-lo, mesmo de forma virtual. Você foi meu professor no ensino médio, que bacana, gente. Quem é que está falando? Vai já dizer o nome aí, né? Aí da cidade brasileira.
Rapaz, que bacana, cidade brasileira no norte do nosso estado, conheço demais Brasileira ali, quem vai a Parnaíba tem que passar por Brasileira, que grande alegria, né? E a gente está aqui com os últimos 10 segundos, então o que é que eu vou dizer agora a você? Eu vou só dizer o seguinte, aguenta aí, porque a segunda parte é a parte mais importante e a gente vai começar agora.